Boa noite. Boa noite, irmãos, que o nosso mestre nos ampare sempre. Tem os avisos. Nós estamos fazendo a rifa da batedeira e uma toalha. Cada número vale R$5, tá? Assim que a gente vender todos os números, a gente sorteia, tá? Ainda temos, acho que uns 50 números para vender. O nosso grupo de estudos já recomeçou. O Livro dos Espíritos é na quinta-feira às 19h30 até às 21h. Tá? Nós temos o estudo online, mas é do Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, mas é na sequência. Então, quem tem que começar na quinta, né? No Livro dos Espíritos. E os nossos trabalhos de quarta-feira de manhã são passes magnéticos, passes de cura, atendimento fraterno. Quem quiser conversar com qualquer uma de nós, é só ligar para o meu telefone ou pedir ali na biblioteca, eles dão um número para mim ou para a Arari, para a gente conversar com vocês. Quem precisar, a gente vem antes, uma meia horinha antes dos trabalhos, para a gente conversar e dar uma atenção toda especial para quem precisa, tá bom? E qualquer dúvida, vocês perguntem para a gente ali na biblioteca, estamos às ordens. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite. Vamos iniciar o projeto quarta-feira à noite, fazendo a leitura. Pedindo permissão do mentor da casa, eu vim para com sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas. E assim, em nome de Deus, do Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta da noite. Nossa irmã Maria da Rondinha faz a explanação e a irradiação para os lados, e nossa irmã Marli faz a leitura do Evangelho. Boa noite, irmãos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrarei o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 6, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus. Que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições aprisionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua existência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina: seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Que assim seja. Que assim seja. Todos e a todas, parece que agora é para dizer todos e todas, né? Então, um prazer muito grande estar aqui de volta. Alguns nem sabiam que um dia já estive aqui, tanto tempo que faz que eu não compareci por força maior. Então, eu gosto e eu acho... Na minha vida, eu acho importante falar sobre as curas que Jesus fazia. Isso tem no Evangelho e tem nesse livro que uns estão estudando, né? E ainda estão na Gênesis, alguns. Já terminamos. Então, nós, os velhos, né? Nós, os velhos, já vimos a Gênesis algumas vezes. E também o livro dos Espíritos.
e todos os outros, né, dos médiuns, são 5, né, o livro dos espíritos, os médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, tem ainda obras póstumas e nem se fala o Evangelho, claro. Então a gente vai estudando e vai estudando de novo, né? Então, há parábolas, há uma parte do Evangelho que aparece de novo na Gênese. E uma dessas partes do Evangelho são as curas que estão aqui na Gênese. Então, sempre se diz que aqui nós iniciamos sempre com o Evangelho. Daí a gente sempre explica por que então ela está com o livro da Gênese. É que algumas coisas se repetem. E também outras que não estão no Evangelho, mas são do Evangelho, estão na Gênese. Certo? Então tá. Então, quando se fala em Jesus andando pela Galileia, em geral a gente imagina ele andando por aquelas montanhas, né? As montanhas muito empoeiradas, poeirentas, perigosas, que tinha salteadores, bandidos, que tinha, né? Não era só os romanos, tinham os salteadores, né? Porque era uma grande rota de comércio, não dá para esquecer isso, o comércio que vinha do Oriente, passava por Jericó e tal, para um pouquinho mais separado, mas que ficava ali os bandidos, nem todos eram bonzinhos, como hoje em dia são, né? E somos. Então, não sei por que se coloca em geral o Jesus sofredor, né? Mas Jesus era uma personalidade muito alegre também, com os seus companheiros, os apóstolos, com os discípulos, com sua própria família, porque a família era não só Maria e José, né, que faleceu um pouco mais cedo, mas toda a tribo, né? A tribo de Benjamim, por exemplo, de São Paulo. Jesus era da tribo de Judá, mas não é que uns não se dessem para os outros, né? Tinha algumas desavençazinhas, mas então parentes, família, era toda aquela tribo de Judá, né? Então Jesus era um cara alegre, não era só aquele que sofreu, que se sacrificou, que andava pelas estradas poeirentas, como gostam de falar os poetas, né, e tal, sempre vendo aquele Jesus sofredor por nós, né, que sofreu por nós. Eu já gosto de olhar aquele Jesus que também caminhava às margens dos rios, do lago de Tiberíades, do rio Jordão, e ali diz que havia muitas flores, tá? E Jericó, por exemplo, era a cidade das palmeiras, né? Era denominada Cidade das Palmeiras, e tinha uma infinidade de fontes. Então, eu estou teimando com esse Jesus agora. Eu quero esse Jesus alegre e que pode fazer as curas, que pode chamar a atenção, mas que também olha para todos com misericórdia, vendo a nossa, de nós, porque provavelmente alguns de nós estávamos lá, né? Quando Jesus caminhou por lá. Notem bem que eu disse que Jesus caminhou por lá. Não vamos achar que nós estávamos naqueles que atiravam pedras, né? Eles ficaram, né? É muito doloroso imaginar isso, né? Então, em Jericó, Jesus curou um cego de nascença, chamado Bartimeu. Já falamos sobre isso aqui, outros palestrantes já falaram, que é uma passagem muito bonita, né? Um homem, um rebelde chamado Timeu, foi contra as hostes romanas, né? E como revolucionário ele foi morto, crucificado. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Então o filho dele, como uma coisa assim, refinada de crueldade, o filho dele teve os olhos furados, né? Ficou cego. Então Bartimeu se tornou um cego que pedia esmolas ao longo da estrada que conduzia para Jerusalém. É triste, isso é triste, né? E ali na saidinha daquela cidade linda, cheia de palmeiras,
ele ouvia as fontes, como se fosse cantando, mas eu não conseguia ver. Jesus, quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele começou a gritar, desafinado, assim, mais ou menos como eu estou. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Todo mundo dizia: cala a boca, deixa Jesus passar, o que é isso? Tá? Queriam tirar ele dali, fedendo, que ele carregava um manto, tipo uma esteira, que os romanos davam para não ser morto. Ele ficava assim com aquele, digamos assim, o sinete do mendigo, do miserável. Porque se ele não tivesse aquele sinal, ele seria morto. Então ele tinha autorização dos romanos que o tinham cegado para pedir esmolas. Mas ele fedia muito, dá para entender. Então os outros não queriam que ele chegasse perto de Jesus. E de repente Jesus ouviu e disse: quem é que está me chamando? Aí falaram: é um cego aí, Senhor, vamos adiante. Tipo assim, não te incomoda com ele, né? Mas Jesus mandou trazer perante ele. E o homem, assim, tateando, como se diz, foi indo pela multidão, chegou perto de Jesus, jogou o manto fora, que era o seu sinal de que ele tinha direito a pedir esmolas. Ele acreditou: não, Jesus vai me salvar. Já começou jogando o manto fora, né? E ficou parado na frente de Jesus. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: então vê, estás curado. E o homem ficou assim, enlouquecido de alegria e tal. E aí então ele acreditou mesmo. Dizem que seguiu Jesus pelo resto da sua vida. Certo? Um resuminho assim, meio xoxo, né? Mas só para dizer que ali houve um caso de miséria total, de perseguição, de que ele podia ser revoltadíssimo, mas quando ele ouviu falar que Jesus passaria, ele acreditou e pediu e conseguiu, né? E assim foi indo. Aí nós sabemos que Jesus morava em Nazaré, né, com sua família. José tinha o seu trabalho em Nazaré, além de outros lugares que ele caminhava, porque só a oficina não dava para eles viverem, então ele fazia outros trabalhos, e Jesus junto com ele, já adulto, como se diz, caras que calçam nas ruas e tal, né? Eles iam, que os romanos mandavam construir cidades lindas, né? E Herodes mandou construir uma cidade que, não sei por que me fugiu o nome agora, falando das idades, né? Me fugiu o nome, e mandou, tinha que lembrar o nome dela. E daí diz que Jesus e José, seu pai, ajudaram a calçar aquela cidade. Aliás, até hoje, quem for para aqueles lados poderá visitar as ruínas. Um dia eu posso dizer o nome, esqueci. E digo assim, a gente imagina aquele Jesus debruçado sobre uma plana, né? Uma coisa, José do lado, eles com aquelas auras de santidade. Com razão eles são representados, mas a vida era dura, a vida era difícil. Então eles não podiam trabalhar só ali na sua oficina, eles tinham que sair também. Então Jesus começou a circular de Nazaré, mais ou menos, até Cafarnaum, Betsaida, Corazim, eram 3 cidades, aldeias, né, que ficavam perto umas das outras, entre 2 a 7 quilômetros uma da outra, e Jesus começou ali a evangelizar. Para ele chegar lá em Cafarnaum, em Corazim e Betsaida, eu estou insistindo em Betsaida, ele tinha que caminhar uns 53 quilômetros. Hoje em dia, Betsaida é apenas uma ruína. Dizem os arqueólogos que lá é que moravam Pedro, André e o outro irmão do Pedro, que eu acho que era Filipe, tenho certeza. E aí, então, ele trabalhava por ali.
Então, aquelas 3 cidades formavam o triângulo da evangelização de Jesus, né? Chamavam. E ali Jesus se concentrou e ficava na Galileia, né? E Nazaré também fica na Galileia. Tendo um dia ele chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, notem bem que o outro só disse, ele disse, Senhor, o que queres? Ele disse para o cego disse, Senhor, que eu veja. E ele disse, que vejas, o teu desejo será realizado. Tal. E ainda diz que os pecados lhe eram perdoados, né? Tanto que o cego ficou cheio de emoção, aquele de Jericó. Agora, quando ele encontrou o cego de Betsaida, ele trouxeram nele, ele o tocou. Jesus tocou nele. O nome do cego era Terah. Terah. Não sei se isso é importante, mas achei interessante. O nome do cego era Terah. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo. Burgo quer dizer aldeia, né, de cidadezinha. Passou-lhe saliva nos olhos, a própria saliva de Jesus, e havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Diz em outra passagem do Evangelho, acho que de João, que Jesus cuspiu no chão, fez uma pastinha de barro e passou nos olhos do cego, né? Não se sabe se esta passagem aqui, onde não fala do barro, e uma outra passagem que fala do barro, seja do mesmo cego ou não, só para registrar. Né? Passou-lhe a saliva nos olhos e, havendo-lhe posto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. E o homem disse, olhando, vejo a andar homens que me parecem árvores. Eu disse, mas como assim parecem árvores, né? Muito se pensou sobre isso. E aí os oftalmologistas explicaram. Quando uma pessoa, por exemplo, é operada, vamos supor, catarata, depois de muito tempo, não vai ser assim, tirou aquela pelezinha da catarata, já vai sair vendo tudo muito claro, né? É aos pouquinhos que vai se acostumando, né, com várias doenças. E então, por isso tem essa frase interessante. Vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus, primeiro momento. Segundo momento, Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. E aí, o que faz Jesus? Lembre que Bartimeu seguiu Jesus o resto da vida, pela gratidão, pelo que acreditava nele, e devia ter uma certa cultura também, né? Jesus o que fez? Ele disse, vai para a tua casa. Eles estavam fora da cidade agora, né? Jesus o levou para fora. Se entrares no burgo, na aldeia, a ninguém digas o que se deu contigo. Então, diferente de Bartimeu, agora Jesus diz para ele não contar. Não contar. Aqui o Allan Kardec explica. É evidente o efeito magnético. Jesus encostou nele, botou a mão. Tanto que, vou fazer um parêntese, quando a gente dá o passe, assim, sentadinhos, passe de corrente, não há necessidade de encostar na pessoa. Alguma vez o médium até pode, né, encostar, principalmente na cabeça, né, que tem uns que encostam na cabeça, né? Mas no passe magnético, naquele passe de cura que volta quarta-feira de manhã, muitas vezes o médium, a médium que fazem esse passe encosta na pessoa, tá? Só para lembrar que Jesus também tocou no cego, né? Quando ele tocou, então houve um efeito magnético. A força animal, Jesus era humano como nós também, tinha um corpo humano, somos animais racionais, né? Então, o magnetismo animal de Jesus transferiu-se para ele, né? E num segundo momento,
foi a cura espiritual do cego. Ele entendeu que ele estava sendo curado por pura misericórdia daquele homem na sua frente, que não era só a sua fé que o tinha salvado, que era a grande misericórdia do Cristo Consolador, né? E segundo Allan Kardec, a cura não foi instantânea. Você lembra que dizia que via homens, pareciam árvores? Porém, gradual e consequente a uma ação prolongada. Jesus insistiu com ele, passou 2 vezes saliva nos olhos, né? E reiterava, se bem que mais rápido do que na magnetização ordinária. Não ficou muito tempo dando passe, né? Porque aquilo era um passe, né? Vamos convir que Jesus deu um passe naquele homem. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de óptica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. Isso são os médicos que dizem, os oftalmos. Aí eu digo assim, vou pegar o Haroldinho, o Haroldo Dutra Dias, ver. Aliás, para dizer a verdade, foi assim que eu estava no YouTube. Eu digo assim, eu vou olhar alguma coisa que a Jones disse, mãe, que vai fazer a palestra e tal. Aí eu digo assim, eu vou ver assim, dar uma inspiração, porque eu gosto muito de falar sobre o Bartimeu. Mas esse Bethsaida, eu sempre achei assim meio estranha essa coisa de misturar saliva e barro no chão e tal, mas está explicado. Ele quis magnetizar, quer dizer, fazer uma, como é que se diz? Uma benzedura. Seria como fazer uma benzedura. Quando a benzedeira ou benzedeiro pega uma erva, molha na água e vai passando. Jesus pegou barro e saliva mesmo. Então, como foi nas bodas de Caná. O que ele fez? Pegou água e transformou em vinho. Ele quis dizer da importância de usarmos aquilo que o Senhor nos dá. Vamos usar primeiro. Não queremos fazer grandes milagres. Por exemplo, no passe. Em tal lugar curam. Tem lugares que curam. Mas nós, no Espiritismo, damos o passe, né? Eu, no caso, não dou o passe de cura. Dá-se o passe. E se a pessoa tiver o merecimento e se for bom na sua trajetória de evolução para uma escala maior, ela receberá a cura. Mas muitos vêm, muitas vezes, e não conseguem, né? Estou fazendo parênteses. Não conseguem aquilo que vem pedir. Talvez porque nesta existência tenham que passar por essa ou aquela doença. Para numa próxima já virem sem as manchas no seu perispírito, né, no corpo espiritual, sem aquelas manchas pelas quais agora estão sofrendo. Então será a próxima existência será mais suave. Talvez também venha com outra doença, porque nossas mazelas são muitas, né? Mas nunca percamos a fé. Nada no pensamento de Deus é por acaso, né? Jesus deixou isso claro nas diversas curas que fez. Então, voltando ao nosso amigo Haroldo Dutra Dias, ele gosta de dar distâncias, quantos bilhões de sols existem, é um espetáculo escutado. Não vou fazer isso, claro, mesmo porque eu não sei nem 1/5. Então, como eu disse antes, Betsaida ficava a 1 quilômetro mais ou menos de Cafarnaum. E depois Pedro morava em Cafarnaum. Dizem que Jesus morava também em Cafarnaum, talvez na própria casa de Pedro. Nunca fala assim, na casa de Jesus, na casa de Pedro. Mas contam que uma das curas que Jesus fez foi curar a sogra de Pedro. Talvez para dar uma lição, tem que gostar da sogra. E sabe que é pela lei que precisa cuidar, né? Ele já deu assim um ensaio. E a palavra Betsaida significa casa da pesca, tá? Pedro, André e Filipe, então, moravam em Betsaida.
E depois, mesmo depois que Jesus morreu, eles não ficavam o tempo todo só em Jerusalém, ou viajando para lá e para cá. Eles ficavam muito em Betsaida. Tipo assim, a casa deles, a aldeia deles de ficar era Betsaida, mesmo porque eles, apesar de disseminar o Evangelho, né, a mensagem de Jesus, eles continuavam com suas famílias, tinham que pescar, tinham que continuar trabalhando, né? Então eles ficavam por ali, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, e assim foi indo. Lembrando que era na Galileia, ali também tem aquela parte dos samaritanos, nem sempre eles eram bem vistos, né? Porque eles eram os judeus, mas isso é para outro assunto. Aí a pergunta que se faz: onde está a minha cegueira? Nos relacionamentos afetivos? Agora o Haroldo Tradia nos passa a parte mais moral e espiritual, né? Onde está a minha cegueira? Porque eu não vejo as coisas. Onde é que está a origem dos meus problemas? Nos meus relacionamentos afetivos, de homem, mulher, amigos, ou nos relacionamentos familiares, né? Porque muito ele curou paralítico, leproso, endemoniado, e sempre tinha um fundo psicológico, né? Sempre tinha. Será que está na área das posses materiais? Será que eu fico cego para as necessidades do meu próximo, da minha família, porque eu quero ganhar muito dinheiro? Eles que se virem, né? Só dando exemplos. Ou eu estou muito afeita, os meus gastos são em função da minha beleza física. É para cuidar do corpo, mas não é para deixar de lado nossos outros deveres, né? Só para cuidar do corpo. A sede por poder me faz pisar nos meus irmãos. A vontade de ter autoridade, de me mandar, me faz insistir, às vezes, no cargo que já não é para mim, ou que nunca foi para mim, mas eu insisto, tem influência política, tem influência familiar, né? De tal família eu insisto em ficar naquilo, mesmo vendo que os outros talvez não sejam beneficiados, vão ter que me engolir, porque eu sou a fulano, né? Só um exemplo. Queremos realmente ser curados? Vamos aguentar, como se diz, no osso no peito, nossos deveres, depois que abraçamos o Espiritismo? Nós realmente queremos nos melhorar? Queremos mesmo? De onde vem a ajuda de Jesus? Qual a sua ação? Vai nas causas, Jesus ia na causa que gerava a doença. Assim, no passe, quando o médium, qualquer médium, quer dizer, médium de cura, médium só de passe de corrente, médium, até os coitadinhos que vem aqui na frente falar, cada um de nós tem um motivo para estar fazendo aquela tarefa, né? Para fazer essa tarefa. Então, o que está errado na minha conduta, que é um ato de humildade também, de parar aqui na frente, como se diz, dar cara a tapa, das pessoas que me conhecem sabem que eu não sou nada boazinha, assim, não sou nada fácil de conviver. A gente se esforça, né? A dor é o sinal de alerta que algo está errado. Falando principalmente na quarta de manhã, né? Mas o passe de corrente, se eu acreditar que nem hoje, tem pessoas que não conseguem vir quarta de manhã. Eu acredito no momento que o médium, muitas vezes eu nem simpatizo muito, ou nem conheço, mas que ele está na minha frente, me dando aquele passe, se eu acreditar que Jesus quer que eu me cure e que eu vou me esforçar, tá? Eu vou sair um pouquinho de mim, me lembrando do meu próximo, eu vou receber aquilo que eu estou procurando. O que queres que eu te faça? Jesus disse, né? Tem que acreditar. A dor é uma condutora de rota, ela nos põe de volta no caminho. Às vezes está tudo tão legal, tudo dando tão certo, de repente alguém na família fica doente. Às vezes precisa aquilo para a gente parar. Quando eu não vou falar, já, a maioria eu acho que sabe, que eu quebrei o joelho, né? Eu disse, mas por que isso pode acontecer?
tem o neto que tem que atender, tem a casa espírita, aí eu ainda disse, que eu bati na boca depois, os espíritos não querem roubar na casa espírita, eles não querem ir lá. Bom, depois eu pensei um pouco mais, né? Talvez repensar algumas coisas. A gente não muda muito, principalmente depois de adultos, né? Só um milagre mesmo, né? Eu me dou conta, porque a gente parece que sempre cai nos mesmos defeitos, né? Mas a gente está se esforçando, está se esforçando. Então, muitas vezes a dor é a rota, é a condutora da nossa rota para conseguirmos nos melhorar. A lei natural é a mesma que a lei de Deus. Isso está no Evangelho, nos livros dos Espíritos, né? Eu acho que no Evangelho também fala. Pelo lado espiritual, aprendemos que lei biológica, que é do nosso corpo, por exemplo, e a lei moral são a mesma. Então, a lei biológica é a mesma função espiritual da luta. Quer dizer, se meu corpo ficou doente, sofreu um acidente e tal, eu preciso disso, né? Por algum motivo que às vezes a gente nem entende, né? Mas, por exemplo, aceitar que os outros cuidem da gente não é fácil. É dizer, estou muito orgulhosa. Às vezes também não é só por orgulho, né? A gente não quer dar trabalho, como se diz, as velhinhas falam isso. A dor é para nos ensinar o sinal de alerta para sairmos dos atalhos e voltarmos ao caminho reto. Às vezes a gente está levando com esse muito, como se diz, no ombro leve, né? No livro Emmanuel, não vou ler tudo, porque o Haroldo também fala que nunca mais para. Vamos ver. Ele diz, Emmanuel, no livro da Esperança, nos que estamos aqui, no capítulo 78, diz: somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, onde instrutores espirituais, né, e benfeitores da vida maior nos acompanham e nos analisam ações e reações. Como a Gladys gosta de falar, a gente vem com um almanaque, onde diz o que eu preciso fazer, o que eu aceitei fazer, passar nesta encarnação, né? Nosso projeto reencarnatório. Então, quem faz isso? Quem nos ajudou? Nós não lembramos. São os benfeitores espirituais. Então, quando sentarmos, estou insistindo, né, na quarta-feira, mas é que eu acho muito importante, no passe do puro, vamos pensar, por algum motivo estamos aí, que Jesus está presente. Bezerra de Menezes está ali. O nosso Eurípides Barçanuto, cadê o Eurípides? Ali, né? Eles estão aí nos assistindo, são os grandes médiuns curadores, e claro, o maior de todos, Jesus, né? Nos acompanha nas ações e reações. Bom, ela foi curada, estava tudo pronto para se curar, mas olha só o que ela fez. Claro que eles não falam assim, mas é mais ou menos por aí. Jesus não pode salvar o doente e nem curá-lo todo se o doente persiste em fugir do remédio. Quer dizer, a nossa própria cura, a nossa, se eu esqueço essa expressão, tenho que anotá-la, a nossa, como é que se chama? Reforma íntima. Reforma íntima, não sei, por algum motivo eu não gravo essa expressão. O acidentado da alma toma banho, perfume, roupa bonita, está tudo bem. Mas na tomografia, isso o Haroldo, na tomografia, se a gente pudesse tirar uma tomografia da alma, apareceria todo quebrado, torto, talvez até com cheiro ruim, né? Então, eles sempre gostam dessas chamuscadas na gente. Para finalizar, em qualquer processo de reajuste, recordamos Jesus que ao ensinar, servindo, corrigindo, amando, melhor dizendo, Jesus que ao ensinar, servia, ou servindo, e corrigir, amando, e declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Então não vamos nos desesperar. Se fôssemos tão bonzinhos, Jesus nem teria vindo por nós.
Ele veio por nós porque temos muitos defeitos, muitos problemas, muita coisa para retificar. Lembrando que Jesus disse para o cego de Betsaida para sair da aldeia, né? Aí o Divaldo fala, deixar as influências ruins, o passado, as heranças. Na minha família não se leva desaforo para casa. Muito ouvi isso e até repetia às vezes depois. Né? Mas pai, mãe, eles tinham, a mãe até que não. Mas a família do pai era assim, ensino, não leva desaforo para casa. Gente, e a gente não levava. Apanhava, mas, né? Falando mais meus irmãos, né? As mocinhas não podiam muito fazer isso. As contaminações externas da família e da sociedade, essas coisas que a gente acredita e acha bonito, né? Nós não levamos desaforo para casa. Nós em dia de São João, se não tiver fogueira, né? Uma coisa mais leve, não é São João. Isso era, talvez agora não seja mais tanto, né? Apesar que eu continuo gostando. E voltar para casa, ou seja, a comunhão espiritual com Deus. Então nós voltamos para a nossa casa. Jesus disse para ele, volta para casa, mas não entra na aldeia. Volta para casa quer dizer a tua reforma íntima, mas não volta a fazer aquelas mesmas coisas. Mais ou menos o que ele disse para Maria Madalena. Teus pecados são perdoados, não voltes a pecar, né? E outra mulher também, que nos disse que era Madalena, disse que não. Ele dizia, não voltes a pecar. Aí para um que ele curou, para um paralítico, ele disse, vai e não tornes a pecar. Aí foi aquele Jesus mais bravinho, né? Autoritário. Senão, coisa pior poderá te acontecer. Né? Nem sempre era flores. Às vezes eram os caminhos poeirentos das montanhas mesmo. Pessoal, espero não ter me alongado demais, dizendo a minha alegria de poder voltar para vocês com esses sorrisos, muitos que eu já conheço. E sigamos, né? Temos que acreditar que realmente estamos no caminho, né? Temos a nossa rota. Onde? No Evangelho, nas quartas-feiras, quando a gente vem aqui, seja de manhã ou à noite, que a gente tenha paciência de ouvir. Muitas vezes, muitos saberiam fazer muito melhor uma exposição, mas outros sou eu que estou aqui, né? Guardem para esta semana aquilo que acharem que lhes serve, né? E vamos mentalizando então a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas dificuldades, sem esquecer das muitas alegrias, né, que o Senhor nos proporciona. Só o fato de vivermos, estarmos aqui, é uma grande alegria, um grande dom, né, que a gente recebe do Senhor. E agora então vamos para a irradiação pelos lares. Cada um pode colocar os pés no chão direitinho. As mãos sobre os joelhos, só uma cruz as mãos, e explicando que isso não é nenhuma crendice ou superstição, mas é para que quando receberem o passe, a energia que vem do astral possa circular livremente pelos nossos corpos. Senhor Jesus, queremos nesse momento ao mentalizarmos nossa casa, nosso jardim, se tivermos, ou pátio, ou mesmo se for só um apartamento, imaginando, Senhor, que sabemos que estás conosco sempre, andando contigo pelas margens floridas do Rio Jordão, do mar de Tiberíades, das montanhas pertinho de Cafarnaum, onde deste as bem-aventuranças àqueles que amavas e que foram transmitidas até hoje para nós. Queremos, Senhor, nos unirmos a Ti, por mais pequeninos que sejamos, e pedir a bênção para a nossa casa, para nossos animais, para as nossas plantas, e todas aquelas pessoas que de nós se aproximam, que possam sentir tranquilidade,
e paz se não há cura. Se tivermos o dom da cura, que nosso olhar seja benfazejo, complacente, compassivo, sem que julguemos o nosso próximo, seja ele quem for. Aqueles que ainda estão muito, na nossa opinião, rebeldes e atrasados, lembremos, Senhor, que já fomos mais atrasados do que somos hoje. Vamos olhar para aqueles nossos irmãos que já estão mais evoluídos, que estão mais perto de vós, em prudência, em clareza, pensamento, em sabedoria, mas que certamente perto do coração nós também cabemos. Somos talvez aquela ovelha tresmanhada, Senhor, que buscaste, deixaste os outros esperando e buscaste aquela que havia se desviado do caminho. Olha para nós, Senhor, e tenha misericórdia de nós, abençoe nossa casa. Todas as bênçãos, juntamente com Maria Santíssima, se espalham sobre a nossa casa para transmutar as energias negativas e que sejam jorradas como cores do arco-íris no nosso sol, por cima de todos aqueles que estamos mentalizando, mas em especial a nossa casa, que ela seja limpa de energias negativas, que tenhamos saúde, paz, benevolência, compaixão e que assim seja. Então agora vamos para o passo, juntamente com o senhor da guarda, para receber